Earth, my body, water, my blood, air, my breath, and fire, my spirit. Earth, my body, water, my blood, air, my breath, and fire, my spirit. Earth, my body, water, my blood, air, my breath, and fire, my spirit. Earth, my body. Nesse instante, feche os seus olhos. Relaxe os seus ombros. Desencoste os seus dentes, soltando os músculos da sua face e também do seu corpo. Inspirando e expirando pelo seu nariz. Sentindo, percebendo, observando e escutando tudo que acontece da pele para dentro. Bem-vindos ao podcast Sutilmente. Olá, Fran! Olá, Gabi! Ai, obrigada por esse momentinho. Eu que agradeço, né? A idealizadora, Gabriele Santini. É um prazer estar nesse momento aqui com você. Eu queria começar te agradecendo por ter aceitado estar aqui nesse projeto, e estar aqui de corpo e alma. E como esse primeiro episódio, né, o episódio piloto, é pra gente se conhecer, pro pessoal nos conhecer. Eu queria começar te perguntando quem é a Fran? Quem é a Fran? A Fran é a Francine dos Santos Martins, nascida em Lages. É mãe, mulher e hoje estou entregue ao meu propósito. É alguém que se ouve muito, que não tem medo dos julgamentos alheios e que, independente do que aconteça, está servindo através do yoga. Ai, que lindo! A Fran é uma pessoa que eu voltei a praticar yoga por causa dela, mesmo à distância, então não existe, né? A gente já conversou muito sobre isso, mas acho legal a gente trazer isso do quantas vezes a gente deixa de fazer algo colocando empecilhos, né? Sim. E aí você foi lá e quebrou essa, principalmente do yoga, que é a primeira coisa, as pessoas acham que é muito difícil, né? E aí você vem com o aplicativo, e hoje eu faço aula ao vivo, enquanto tu tá lá com os teus alunos, eu tô com o meu tapetinho em casa. Então eu queria que tu falasse um pouquinho então da tua trajetória, até chegar nesse momento, né? Hoje estando ao vivo, estando no aplicativo, com o yoga, levando o teu propósito. Então, eu comecei a praticar yoga com 8 anos. A minha professora de balé dava yoga pra gente antes de começar a aula de balé, né? E eu gostava muito. Nossa, era a melhor hora do meu dia. Era praticar yoga, era respirar, parar depois da aula e fazer yoga. Isso era lá em Lages? Em Lages. Ai, que legal. Sou serrana. E o yoga continuou me acompanhando a minha vida. E estudei engenharia, trabalhei na área de engenharia, tive um filho, sou mãe, né? E o yoga, de alguma forma, sempre seguiu comigo lá dentro, né? Nunca falei para muitas pessoas que praticavam, mas praticava até porque não era muito conhecido, disseminado. Então, não tinha por que falar, não tinha, né? Então, e aí, em um certo momento da minha trajetória, que eu estava trabalhando na área de engenharia, os meus companheiros, né, de trabalho começaram a pedir aula para mim, porque estavam sempre muito estressados. Na área da engenharia é uma área que estressa bastante, enfim, né, tem bastante demanda. Gosto muito, ainda gosto, né, mas eu costumo falar que eu não escolhi o yoga. O yoga me escolheu e foi um acidente de percurso durante a minha trajetória como aluna.
fiz um curso para aprimorar a minha prática. E por conta desse curso, as portas começaram a se abrir para mim. E eu me vi no momento que eu estava trabalhando na área de engenharia e professora de yoga. E daí eu tive que fazer uma escolha. Esse momento. E foi esse momento mais desafiador de todos. Como a gente pensa que é o quê? O garantido, né? O trabalho ali é o garantido. Exatamente, a gente tem uma ilusão, né? De que só aquilo, aquilo que você fez uma vez na sua vida, que você fez, tirou, enfim, um certificado, e aquilo ali, você só pode viver através daquilo ali. Na verdade, nós podemos viver várias vidas em uma só. E a partir do momento que eu compreendi o meu propósito, que eu compreendi que era isso, o universo simplesmente abriu. Então, eu estava em Tubarão, Santa Catarina, me convidaram para dar aula de yoga em um estabelecimento. E de lá para cá foi muito rápido, né? E era uma sala de um apartamento, um lugar. E como foi esse primeiro trabalho, assim, como professora de yoga numa empresa? Então, foi bem desafiador, porque além de eu estar numa cidade que eu não conhecia ninguém, né? Foi num momento bem desafiador, que foi na pandemia. Então, as pessoas estavam em busca de algo, né? Que deixasse elas um pouco mais tranquilas em meio ao caos, né? E quando eu comecei a dar aula de yoga, eu comecei a conhecer as pessoas. Então, eu fiz muitas amizades. E foi por conta dessa entrega, né, ao yoga, à prática como professora, que eu acredito que deva ter disseminado e crescido muito rápido na cidade. Só que, bem no começo, eu já encontrei muito julgamento. Julgamento. Por que, Fran? Por que tu acha que tem esse julgamento? Eu era alguém que chegou novo, né, enfim, na cidade, e a questão de compartilhar nas redes sociais, as pessoas costumam bagunçar muito, né? Na época, elas acreditavam que para eu ter uma vida espiritual evoluída, eu preciso me abster do que eu vivo hoje. E eu acredito que é o contrário. Sim. Você pode ser uma pessoa espiritualizada onde você está. Você não precisa colocar regras ou empecilhos ou desculpas para não ser alguém espiritualizado. Então, hoje, eu levo yoga para empresas. Então, quando eu chego lá, eu já chego, né, com camisa, calça social, e as pessoas, cadê a professora de yoga? Assim, sou eu mesma. As pessoas acreditam que você tem que se vestir de uma forma, você tem que deixar de comer alguma coisa, você tem que, sabe? Para não fazer aquilo. Então, eu não vou ser espiritualizado porque eu trabalho numa multinacional. Não tem nada a ver, né? Você ser uma boa pessoa ou não, ou você se sentir bem. E esse é a diferença, né? Quando a gente cria essa busca pela espiritualidade, mas em paz. Porque a gente não tem mais que lutar com aquilo que a gente também gosta e que é da nossa rotina, da nossa vida. Como a alimentação, como o jeito de se vestir, como os acessórios, a maquiagem. Exatamente. Expor nas redes sociais. Porque Exatamente. parece que, agora que eu entrei pra espiritualidade, eu não posso ter Instagram, eu tenho que ir pro meio do mato, eu tenho que tirar a maquiagem, eu tenho que ser vegana. E a gente vai se colocando em vários caixinhas. Várias caixinhas. E a espiritualidade, ela não é isso. Não, ela liberta, ela não aprisiona. E as pessoas acreditam que precisam se identificar com algo para ser alguma coisa. E é totalmente o contrário. O contrário. É a desconstrução disso, dessa visão, desse julgamento. Então, sempre quando alguém me pergunta, mas por que você vai? Assim, não, eu vou assim porque eu sou assim, eu sou essa pessoa. Senão você vai entrar num personagem, né? Eu vou entrar num personagem e isso é muito perigoso quando você faz isso, porque você tá sustentando ainda mais ego na sua vida. Muitas pessoas me pedem dicas de posturas e eu não faço isso, porque não julgo quem faz. Eu acho que cada professor tem a sua prioridade e mostra aquilo que é melhor, né, para si e para os seus alunos. Mas a minha intenção sempre foi me conectar com pessoas. Que para mim é a parte mais contemplativa da prática do yoga, se conectar com pessoas. E por isso que eu não quis, preciso me vestir de tal forma. Não, eu sou isso que eu sou.
você pode praticar yoga da forma que você é. Você não precisa ser alguém diferente do que você é. Que rotularam, né? Rotularam. Foi totalmente rotulado. E eu, como uma pessoa que hoje... Eu sou iniciante, né? Não tem aquela mobilidade toda. Ainda saio toda dolorida. Mas é algo que você quer fazer. E você quer fazer mais. E antes eu pensava, não, eu não levo jeito pra isso. Eu sou muito ansiosa, então eu não vou conseguir me concentrar. E justamente essa pessoa que tem que ir lá e fazer. Exatamente. E as pessoas acabam se vangloriando com essa questão da mente não parar. Porque, sabe? Se colocando num lugar. Eu fiz um projeto que é Yoga Consciência, que eu levei a uma palestra para alunos de medicina. Inclusive, eu tenho vários alunos que são acadêmicos de medicina. E hoje a medicina já está voltando, né? Inclusive médicos que indicam o yoga como uma prática para um tratamento, tanto físico quanto mental. E o que mais é algo que me toca bastante dessa conexão com pessoas é que, por exemplo, um aluno vai apresentar um TCC, um trabalho, e me manda uma mensagem pedindo para eu mandar um áudio com meditação. E depois, a pessoa vai lá e me manda, deu tudo certo. Isso aí, para mim, é muito mais do que ensinar o aluno a ficar de cabeça para baixo. Sim. Então... E é uma coisa que eu queria até te agradecer, porque a pessoa que vai começar a yoga, ela tem medo de ir e não ter a mobilidade, ou não conseguir fazer, né, ali a postura, a posição. E aí você fica lá no fundinho da sala, e isso é uma coisa que todas as aulas que eu fiz contigo, você sempre falou, e você sempre deu estratégias, vai no teu limite, né? E isso faz você se sentir, nossa, eu consegui! E então você vai estimulando, porque é muito ruim quando você, no início nada é, né, 100%, mas muitas pessoas às vezes começam e desistem por achar que nunca vão chegar, né? Eu ainda vou conseguir levantar a minha perna esticada. E eu ainda vou fazer uma invertida. Sim. Mas muitas pessoas, e eu senti que muito, né, dessa... claro, te conheço, sou tua amiga, então isso também facilita. Mas eu vejo que antes disso, dessa conexão, no yoga, que foi um momento que a gente, né, se conectou, no evento que você fez, o que me deixou... Nossa, eu preciso voltar a praticar yoga, porque não é tão difícil assim. E você deixa as pessoas confortáveis. Então, isso que você falou faz muito sentido. Yoga é para todos e não tem essa exigência. E você tá ao mesmo tempo ali motivando a fazer. E trazendo essas meditações e essas conexões com a vida real, a vida do cotidiano. Exatamente. E essa é a intenção, né? Por exemplo, no evento que nós nos encontramos também lá, que foi o G30 da Gilmara, maravilhosa. A minha intenção é justamente levar para todos os lugares. Porque independente de onde você está, você pode praticar yoga. Eu comecei a fazer sentada na mesa do trabalho. E aí a minha intenção é quebrar isso, né? Tá lá no evento de vendas, como assim? Gente, mas por que não? Por que não pode? Aí qual é o julgamento que você tem contra isso? Essa é a minha intenção. E quando você fala ali sobre que se compara muito à vida, né? A prática. E ela é exatamente isso. É uma prática para você aprender a estar no presente. Então, eu deixo o aluno o mais confortável possível, porque eu sei que as posturas elas vão ser construídas com o tempo. Eu costumo comparar uma postura com um projeto ou um planejamento, né? Eu quero chegar na minha vida em tal lugar, eu quero fazer algo. Então, para você chegar até lá, você precisa de pequenas coisas. Então, por exemplo... Uma postura, você simplesmente não vai sentar e tentar fazer ela. Você vai ativar um Bandha, você vai respirar, você vai focar, colocar o seu foco no seu corpo, e aí você vai tentar entrar nessa postura. Então, primeiramente, você precisa estar presente. Na vida da gente é assim. As pessoas costumam olhar para um problema e achar ele grande, mas na verdade tem vários pedacinhos que você precisa percorrer para resolver isso, chegar até nesse lugar. Só que o que acontece? As pessoas já querem pular pro final. Sim. E a impaciência, né? E aí tem pessoas que desistem da prática por isso. Isso é muito perceptível. Os alunos que continuam ou os alunos que param, muito questão de ego e questão de só focar no final, né? Então, é sobre isso. E a intenção de conexão com pessoas foi o que me fez aceitar o convite do podcast. Ai, que incrível. Que a intenção é me conectar com as pessoas, né?
E quando eu me conectei com você, né, isso já foi algo assim, né, extraordinário, nosso encontro, nossa conexão. Com certeza. Muito especial. E aí a gente vai entrar nesse assunto depois, como de fato a gente se conheceu, né? E como chegamos até aqui o Sutilmente. Porque a gente teve uma trajetória até de escolher o nome, de escolher a cor. Sim, a cor. Né? De trazer os elementos. Sim, e foi tudo muito tranquilo. Porque a gente vive isso. A gente não precisa construir uma vida que não tem. Então, eu acordo, pratico yoga, eu vou fazer isso, né? Então, a Gabi acorda, vai fazer sua alimentação saudável. É isso é a nossa vida. Então, foi muito sutilmente. Foi muito sutil. E, falando em comida, em nutrição, eu gostaria de saber quem é a Gabriele Santini. Gabi Santini. Então, pegando o gancho da Fran. Eu sou gaúcha. Eu sou ariana, com ascendente Sagitário, Lua em Leão. Sou fogo, fogo, fogo. Eu nasci no Rio Grande do Sul, numa cidade pequena, Cruz Alta. Minha família mora lá. Morei em 4 cidades até vir para Santa Catarina. Eu vim para Santa Catarina, para Florianópolis, com os meus pais com 10 anos. E quando eu penso, né, da Gabriele nutricionista, que por muito tempo eu me rotulei. Quem é a Gabriele? Depois de uma formação, a gente cria um rótulo, né? Cria. O rótulo a Gabriele é a nutricionista. Hoje, com as pessoas que eu tenho contato, com pacientes, enfim, eu sempre pergunto, quem é você sem dizer a tua profissão? Porque a gente cria esse rótulo, né? Então, a minha história como a Gabriele nutricionista começou muito cedo. Eu acredito que a minha avó, a minha mãe nem lembrem disso, mas eu lembro. Ou se eu sonhei, não sei. Mas eu lembro que a gente sempre viajava em família, né? Final do ano, como meus avós moravam no Rio Grande do Sul. E a minha família morava em Santa Catarina. Meus pais, né? A gente sempre se reunia para fazer uma viagem de férias no final do ano. Sim. E eu lembro que eu era muito difícil para comer. Eu era novinha, assim, uns 4, 5 anos. Eu era bem difícil para comer. Eu era bem restritiva. E aí a minha avó, o que você gostava mais de comer quando você era criança? Eu gostava de comer sanduíche. Eu gostava de comer... Eu não gostava de comer arroz e feijão. Eu comia arroz e feijão só se tivesse batata frita, se tivesse milho, se tivesse pepino, umas coisas assim que a minha mãe foi inventando pra tentar me fazer comer arroz e feijão. Mas eu gostava muito de comer o sanduichinho, enfim. E aí a minha avó falou assim, Gabi, come alface que faz bem pro coração. E aquilo ficou ressoando na minha cabeça. E tudo que eu comia, eu me interessava em saber pra que fazia bem. Com essa mudança pra Santa Catarina com uns 10 anos, é uma fase que você tá ali entre ser criança e começar uma pré-adolescência, teu corpo tá mudando. E eu, como tinha mudado várias vezes de cidade, mas eu nunca tinha mudado de estado. E as pessoas falavam com um sotaque muito diferente do meu. Eu falava leite quente, porteira. E lá em Floripa é totalmente diferente. Sim. Então eu comecei a ficar muito com dificuldade mesmo de interagir. Graças a Deus eu tive amigas que me acolheram e são minhas amigas até hoje. E aí eu comecei a desenvolver, né? Hoje eu identifico isso, porque na época não tinha esse conhecimento, mas em desenvolver um certo transtorno alimentar. Porque eu me via muito acima do peso e eu comecei a restringir a minha alimentação. Eu não me alimentava. Teve uma vez assim que eu fiquei 4 dias basicamente com gelatina, água. Olha só. E eu escondia dos meus pais, né? E a minha mãe falou, teve algum momento que ela falou, come, senão você vai ter que ir pro hospital. E ela me dava a gelatina assim quase na boca. Teve uma vez que eu viajei com a escola e na hora do almoço, eles falavam assim, se vocês não comerem tudo, vocês vão ter que pagar o excedente. Daí eu botei tudo na boca e cuspi no vaso, no banheiro, no vaso sanitário. Então, eu comecei a ter esse complexo de corpo, porque a gente como mulher, e lá na infância já, ser aceita, estar num ambiente diferente, riam do meu sotaque. E a gente acha, bullying hoje em dia, nem sei se foi certo um bullying, né? Era mais eu, assim, de querer estar pertencente àquele lugar. E a gente vai criando graças à minha família, todo o apoio que eu sempre tive dos meus pais e a atenção. Isso não evoluiu, mas eu sempre tive certeza que eu queria ser nutricionista. Porque eu sempre quis ajudar as outras pessoas. Eu sempre gostei da alimentação saudável. Eu nunca tive dificuldade de comer uma fruta, uma verdura.
E aí aconteceu, né? Eu me foquei para passar na faculdade, fazer aquilo. E a Gabriele hoje, né? Claro, a nutrição, ela me trouxe muitas aberturas de chave de mente. Eu sou eternamente grata. Até a faculdade que eu fiz, as pessoas que eu conheci, os trabalhos que eu tive. Mas me fez entender que as pessoas são muito além daquilo que elas escolhem comer. Porque eu saí da faculdade sabendo calcular um cardápio. E eu tinha dificuldade de fazer a pessoa seguir aquilo. E eu não entendi o porquê. Quando eu comecei a entender o que é uma emoção, o que é um comportamento, o que é se sentir rejeitada na infância, o quanto isso leva você... Influencia totalmente. Totalmente. E aí a gente vai para uma outra abordagem da nutrição, que é a nutrição comportamental. E na época não existia esse termo, logo que eu me formei. Mas eu comecei a fazer... O meu primeiro trabalho, assim, como clínica, foi numa clínica de psicologia. Então, tinham psicólogos que atendiam. E aquilo aí me expandiu. E aí eu comecei a estudar gestão de pessoas. Uma turma toda de administradores, só eu da área da saúde praticamente. Acho que tinha mais uma colega só que era dentista. E aquilo me abriu, assim, um mundo de autoconhecimento. E hoje eu tenho isso, né? A Gabriele hoje, ela tem uma conexão muito com o sentimento, com o propósito do alimento, que é muito além de uma dieta de restrição, de um emagrecimento. A alimentação contém emoção demais junto, né? Emoção, crenças, tem muita coisa aí junto na alimentação. Inclusive, é um dos motivos que as pessoas dizem que não podem praticar yoga por causa da alimentação. Então, as pessoas colocam a alimentação como se fosse algo, né? Colocam em tudo. Olha como é importante, né? Então, uma coisa que eu queria saber é, com tudo isso que tu estás me falando, olha vários desafios que já me falou até aqui, mas qual foi o maior desafio que você encontrou como nutricionista? Como nutricionista, foi eu tirar alguns conceitos e preconceitos que eu mesma tinha da minha profissão. Por quê? Quando a gente fala em nutricionista, as pessoas te idealizam como uma pessoa que não gosta de brigadeiro, não come sorvete e que está controlando o prato de todo mundo. Percebeu a coincidência de professora de yoga para uma nutricionista? Que as pessoas olham e tentam te colocar numa caixa e acham que você deve ser daquela forma ali. E daí, se você não é, não é errado. Exato. E muitas vezes eu perguntei, será que se alguém me ver comendo um bolo de chocolate, eles não vão querer ser consultados por mim? Exatamente. E será que eu não tenho a minha... será que o meu profissionalismo ele vai ser colocado em xeque por conta de uma escolha alimentar? Porque as pessoas acham que ser saudável é você ser radical. E não é, né? Quando você entende que se alimentar saudável e fazer uma prática de yoga, cuidar do seu corpo, cuidar do seu sono, não é um peso, não é algo que, meu Deus, eu tô fazendo isso pra... É algo que é inegociável praticamente, mas é leve. Aí a gente sabe o que é equilíbrio e saúde. E aí o nosso mental acompanha isso. Sim. Porque se você se coloca numa dieta restritiva com uma ansiedade, a chance de você ter um transtorno é muito grande. E é você estar consciente, tanto na nutrição quanto no yoga, é você se alimentar consciente e no yoga você viver consciente. Então, é algo muito unido, muito bonito. Muito. E as pessoas acabam levando para outro lugar, né? Então, tendo outro conceito, um conceito de julgamento. Por isso que eu fui muito julgada ainda, as pessoas... E tá tudo bem. Eu tipo, por mim, né, tá tudo bem. Eu acho que as pessoas, cada um tem uma história, cada um tem uma forma de ver, né? E eu tô aqui justamente para mostrar o contrário. E você também, Sim. Né? Eu vejo muito isso. Tanto que quando a gente se conheceu, né, que eu vi, né, a Gabi é nutricionista, assim, nossa, e eu admirei muito, porque tu traz isso de uma forma leve. Tudo que você fala, todas as suas publicações que eu vejo no Instagram, é tudo leve. É sutil. É sutil. Então, nada induzido, né? E eu acredito provavelmente que você saber de tudo isso foi o que levou você a fazer as suas formações em terapias integrativas. Aí a gente volta para uma outra Gabriele, que é quando eu estava na faculdade, formando quase, fazendo TCC, estágio, e eu descobri uma doença autoimune, né?
E aí, durante ali, na finaleira, eu era da comissão de formatura. E aí, eu tava naquele nervosismo da apresentação do TCC e tudo mais. E foi bem difícil. Eu tinha passado já por um processo difícil na minha família. E eu descobri que eu tenho esclerose múltipla. E foi no fim da faculdade. Então, eu tava muito focada naquilo. E foi um diagnóstico difícil. Mas foi muito mais difícil pelo meu pai e pela minha mãe. Né? De ver eles não conseguindo lidar com aquilo, não sabendo nem o que me falar. Imagina. E a minha família, como que eu vou contar isso pra minha família? E aí você busca, por muito tempo eu pensei, será que eu realmente aceitei? Será que eu realmente entendi? Porque eu tive uma reação teoricamente tranquila, mas foi porque, não sei, me deu uma abertura pro... Eu tenho isso, então o que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer? Não tem cura, hoje não tem cura, mas assim, o que eu preciso fazer pra conseguir ter uma vida tranquila e que vá mostrar para as pessoas que existe um tabu por trás da esclerose, isso a gente pode trazer num outro episódio, mas existe um tabu muito grande e as pessoas, quando você fala o que você tem, elas não sabem nem o que te responder mais. E por muitas vezes eu nunca falei. Eu não falei no trabalho. E é pouco falado, né? É pouco, eu vejo muito pouco. A gente tem relatos de global que tem e tal, só que, assim, é pouco falado, é pouco divulgado, e hoje em dia a medicina... Né, o meu médico, inclusive, foi um anjo que eu encontrei depois de anos de diagnóstico, de tentativas, mas, né, voltando, o que me trouxe a abertura da espiritualidade foi a esclerose múltipla. Claro que eu não posso agradecer essa doença, porque senão ela fica aqui dentro de mim como se fosse um brinde. E não, mas ela foi um caminho. Eu precisava daquele choque. E eu tinha 21 anos. Eu estava me formando. E eu fiquei 5 dias de atestado, porque era o dia que eu precisava ir no hospital fazer o tratamento. Não quis ficar dormindo no hospital, porque eu não queria me ver como doente. E eu tava fazendo estágio, nesse momento, eu tava fazendo estágio na oncologia infantil. Nossa. Do hospital. Nossa. Olha e no só. 6º dia eu voltei pra trabalhar com muita força e garra, porque eu falei, se aquelas crianças conseguem lidar com o câncer nessa idade, eu consigo. E daí eu chegava e mostrava meu braço, eu também tô, né? Porque estourei a minha... Gente... E aquilo me deu uma força. E quando eu entrei, a primeira coisa que a supervisora na época falou foi: tu tá aqui, não vai cancelar a tua faculdade? Então, porque assim, quando você se coloca numa posição, principalmente em doenças ou momentos difíceis da vida, a tendência do ser humano é o quê? Acolher, vitimismo, e se apega. É bem perigoso. E tudo bem, tem um momento que a gente precisa vivenciar aquele claro, luto, né? A gente precisa sentir. Porque o não sentir também acumula. Exatamente. Mas eu não ia me entregar. Eu fui oradora da turma na formatura, fiz a festa com a minha família, então foi tão mais brilhante, né, ter passado por tudo isso. Nossa. E aí foi que eu fiz a primeira prática de yoga. Olha só. Eu fiz um momento Religare na época, que foi um reiki, meu primeiro reiki, assim, que eu recebi consciente. E comecei a tentar praticar yoga na época, por conta da esclerose, eu tinha medo de ficar com a cabeça para baixo. E aí logo, né, não segui com a prática, mas voltei meu contato com a espiritualidade. E aí eu comecei a investigar. Eu sou criada, né, em família católica, e aquele chamado estava muito forte. Então, o que eu precisava fazer, o que me chamavam, eu ia. Claro, a gente sente no coração. Fiz cirurgia espiritual, fui para terreiro, fui em igreja evangélica. Eu presenciei muita coisa em relação à religião para saber que tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. E que eu não precisava de um rótulo para ter uma conexão com Jesus, que sempre foi minha conexão muito forte, né? Sim, exatamente. E aí eu busco, hoje, né, eu tenho formações também em terapias holísticas, que eu fiz por autoconhecimento, porque a doença me fez saber o quê? Eu preciso me conhecer. Por que meu cérebro tá vivendo isso? Por que eu tive isso? O que eu tenho que ajustar da minha vida? Inclusive, eu sou terapeuta Theta Healing. Theta Healing também. Exatamente. E foi algo que me ajudou muito na transição ali, no momento da decisão. Quando você fez o curso de Theta, você estava ainda como engenheira? Sim. Não, mas eu já dava aula de yoga também. Uhum. Ou seja, 3. Era tipo aquele da série lá, o pai do Chris. Então, mas foi um momento que foi preciso ser vivido, e foi muito maravilhoso e foi leve.
apesar de tantos desafios que eu encontrei, porque eu achei, né, da engenharia, eu ia ser professora de yoga, em paz, que é o que todo mundo pensa, né? O que todo mundo fala. Tá, mas tu só dá aula de yoga? Como assim, meu? Como assim eu só dou aula de yoga? E vários desafios até aqui, né? Com pessoas, com críticas. Aconteceram várias situações desafiadoras. E decepções com pessoas e propósitos. E às vezes acontece, né? E eu acredito que é o fato de a gente aprender a não colocar expectativas nas pessoas, né? É muito difícil. Exatamente. O yoga ensina muito isso. E pessoas que, né, próximas, enfim. Então, aconteceram vários desafios. Mas o nosso propósito, ele é muito maior, né? Porque passar aquilo que a gente vive é algo que é leve e as pessoas percebem isso. Então, muita gente, principalmente ano passado, que teve uma expansão muito grande, que foi o lançamento do aplicativo. E aí eu tive boom, né? Inclusive, tive muitos julgamentos. Gente, muitos julgamentos. E aí, por causa o problema do aplicativo? É a questão de as pessoas, como assim? Ela tá levando isso pra eventos? Como assim levar yoga pra eventos? Tá comercializando assim? Como assim? Né? E qual é o problema em você levar o yoga para todos os lugares? Essa é a intenção. Você pode estar sentado lá na sua empresa, você tem o horário do seu café, 15 minutos de café, você pode estar trabalhando, enfim, não vou falar nomes de empresas, né? Mas você para, 15 minutos que você tiver, você pode fazer um yoga, você pode fazer uma meditação. Inclusive, eu dou aula, né, para empresas de São Paulo. Não precisa estar de calça legging no tapetinho, né? Não precisa. E isso aí é preconceito, é julgamento. E as pessoas, elas gostam de fazer isso, de tentar colocar você em caixinhas, porque talvez elas vivam nessas caixinhas. E às vezes nem chega nas pessoas essa informação de que não precisa estar né? Porque a gente acha que o yoga... O que é uma foto quando você vai pesquisar no Google, por exemplo, yoga? Então tem que desrotular. A mesma coisa eu sinto quando eu trago o reiki para uma consulta nutricional. Exatamente. O reiki é maravilhoso. O reiki... Como que eu vou conseguir adequar a alimentação de alguém que está com o emocional totalmente desregulado? Claro que aí entra um tratamento, muitas vezes, com certeza, de um psicólogo, de outro terapeuta, de um outro tipo de médico, um psiquiatra, se for necessário. Mas essa questão energética... dos tabus que a gente tem, né? Eu tive muito esse bloqueio. Eu fiz vários cursos de reiki também, que eu amo praticar, mas eu tinha medo de trazer isso pra minha profissão. Olha aquela nutricionista ali, né? E hoje eu trabalho numa empresa, né, na Magras, na franqueadora, à frente, né, da nutrição. E eu tenho muito orgulho de falar onde eu trabalho, porque se fosse a Gabriele antigamente, só pelo nome da empresa, ela teria um julgamento. E hoje você vê que o emagrecimento, ele pode ser tranquilo, constante, leve, não tem aquela pressão. E é isso que é o meu objetivo, é o meu propósito dentro de uma empresa, né, grande assim, tão referente, é trazer uma nutrição que as pessoas se encaixem e que consigam seguir. Porque o que a gente precisa entender não existe o perfeito, existe o que você consegue fazer. Exatamente. E comece com o que você tem, né? As pessoas têm isso. Volto de novo nesse assunto. As pessoas querem colocar empecilhos para não fazer. Então, a Fran usa camisa social, calça para dar aula de yoga na empresa. Como? Tipo, não pode. Eu nem tinha parado pra pensar. Tipo, como assim? Que realmente, né? Você vai nos eventos Sim, eu vou porque eu sou uma... Tipo, eu gosto, é o que eu me visto, mas isso não faz com que eu deixe de meditar, não faz com que eu não pratique yoga, não faz com que, né, a gente tente levar a gente leve o nosso propósito, né? Então, parar de rotular. E tudo isso eu acredito que é você aprender a viver a sua própria vida e amar ela do jeito que ela é. E não precisar se colocar em outros lugares ou querer a vida do outro ou achar que a vida do outro é melhor que a sua para você ser alguém. Então... Na vida de todo mundo está acontecendo muitos desafios, né? A gente só não sabe. Imagina, todo
mundo, né? Todo mundo. Cada um tem um universo Se vai todo... em si. É o que me encanta no atendimento da nutrição, é quando eu posso, em vez de ficar falando do que a pessoa vai comer ou não, conhecer a história dela. Quem é o pai, quem é a mãe, como que ela comeu na infância, que alimento que ela mais gosta. Porque uma pergunta que eu sempre faço até nos treinamentos me diga o seu alimento preferido e quem te apresentou esse alimento. Vai ser sempre alguém da tua família, 99,9% das vezes. Pra gente entender que a alimentação é afeto. Então, às vezes a pessoa vai buscar um milagre, né? Ela quer chegar lá no yoga e ela quer ter a maior flexibilidade. Ela quer levantar a perna lá em cima. Ela vai chegar na nutricionista e ela vai querer emagrecer 10 quilos em um mês. E ela quer que você ajude e resolva o problema. E ela não quer resolver, ela quer que você resolva pra ela. Uhum. Nutrição também é assim, né? Sim, e o ser humano é assim. Enquanto a gente não tem a consciência do que eu preciso fazer... É uma constância. 1% a cada dia. Não adianta. Não adianta a pessoa querer fazer diferente, ir pro final, direto, e não vai dar certo. Uhum. É 1% a cada dia. E começar com o que você tem também. Então, eu acredito muito nisso. E tem momentos que a gente desiste mesmo, né? Tem momentos que... fases da vida. Sim. Tem momentos que eu quero ficar uma semana me reconectando. Hoje eu não tô afim de trabalhar. Hoje eu não tô afim de... E a gente, como ser humano, precisa se permitir. Sim. Claro, dentro de uma... Claro. Né, não é sempre que eu vou ter essa constância, porque a gente tem emoção, a gente tem fatos acontecendo, nós estamos sempre sendo colocados em testes, principalmente quando a gente busca a espiritualidade, porque isso é outra coisa. E buscar a espiritualidade não é isso aqui, ficar com incenso o dia inteiro queimando em casa, ouvindo mantra e meditando. Quando você abre esse campo, você vai ser praticamente testado em muitas áreas. Todas, né? Todas as áreas. Exatamente. Por quê? E não porque, meu Deus, é um teste de... Não, é porque é o teu crescimento. E é isso que nos conectou, né, Fran? Exatamente. A essa busca. Então, só pra eu entender e fechar, como eu falei, onde começou a minha busca da espiritualidade, a tua começou muito nova já com o yoga. Sempre foi associada com a prática. Sim, então e o fato de eu ter começado muito nova foi, talvez, isso que tenha a facilidade de trazer o yoga como faz parte da minha vida e eu não preciso mudar pra ser isso. Porque eu era uma criança e eu me vestia de uniforme todo dia e eu ia praticar yoga de uniforme. Então, olha como isso trazia minha caminho. Não, eu posso praticar yoga e ter minha vida normal. E daí as pessoas acham que pra você ser praticante ou professor de yoga, você tem que chegar no ambiente com incenso aceso e com uma roupa, né? Então, nada a ver. É que nem a Nutri, que tem que ter uma foto com a maçã. Tem uma foto com a maçã. Com a fita métrica. Com a fita métrica. E tem que ser muito magra. Gente. E não, porque a gente até falou, né? Gente como a gente, somos seres humanos, temos nossas dificuldades. Já tive um momento de querer desistir de ser nutricionista? Já teve um momento de desistir de dar aula? Já tive por desafios em questão de pessoas, né, assim. E esses desafios fizeram eu crescer ainda mais e aprender ainda mais como pessoa, né? E saber que eu estou no lugar certo. Essa é a minha vida, é a minha trajetória, eu estou no lugar certo. Porque às vezes, eu digo às vezes, mas pensando melhor, é sempre. Todos os momentos que você passa por uma situação desafiadora, se você olhar com carinho pro lado, sempre vai surgir alguém muito mais especial. Sim, esse é um momento. Quando você me fez a proposta do Sutilmente, que eu aceitei, eu tava num momento bem desafiador, você sabe, você é minha amiga, né? Então eu tava num momento bem desafiador, inclusive que eu, né, parei de dar aulas alguns dias, eu peguei alguns dias de não atestado, de descanso. Porque eu precisei, por conta do emocional mesmo. E você veio e assim, movimentou, já veio, né? Movimentou. Então, as pessoas certas, nos momentos certos, mas a gente também se abrir para isso. Receber, né? Não adianta a gente ficar fechado e achar que tá todo mundo errado e que o mundo é ruim. Conspira o mundo é bom, né? Que as coisas estão conspirando contra a gente, ou que nada dá certo. Não existe. Porque as pessoas querem o mal. Cara, as coisas vão acontecer. E o importante é você ter consciência disso. O yoga é isso, você viver consciente. O que é ruim vai acontecer e vai passar. O bom vai acontecer e vai passar. E os momentos ruins a gente aprende, os bons a gente vive intensamente. E é sobre isso. E essa é a vida, né?
que a gente fala no yoga, o karma e o dharma, que eu vou deixar para um outro episódio, que senão a gente se estende muito. Mas a gente saber e compreender que a vida é isso. A gente não consegue controlar nada. É estar consciente. Fluir. Sutilmente. Sutilmente. Porque fluir nos leva a... Não, a aceitação, ela não chega a ser uma zona de conforto. Não. Mas é... E é o que eu aprendi a viver e nunca mais voltei atrás quando eu tive diagnóstico. O meu maior aprendizado foi... Eu já conheço casos e a maioria das pessoas com diagnóstico desse, ela tende a sofrer. E quanto mais você se coloca naquele papel, né, e quando você vai pesquisar e com fontes não seguras, você vivencia aquilo, psicologicamente você já se vê daquele jeito. Sim. E nos meus primeiros dias de diagnóstico, eu despertava no celular 4 vezes para saber se eu ainda andava. Porque era tão grande a quantidade de informações absurdas na internet que eu achava que eu ia parar de andar de um dia pra noite. Porque eu não segurava mais meu secador de cabelo. E aí eu falei, nenhum dia eu fui trabalhar igual, eu sequei o cabelo igual, dei uma chorada, chorei, mas eu não sei, é como se fosse... eu vou parar de ser essa Gabriela reclamona com 21 anos, que eu reclamava e era estressada. E fui buscar a espiritualidade. E eu ainda tenho meus momentos de reclamação, e eu ainda tenho os meus estresses, gente. Eu falei meu signo no início. Mas hoje eu lido muito melhor com isso. Então, essa aceitação não é entrar numa zona de conforto. A aceitação é você levar sempre esse aprendizado. A frase que você falou, né? Os momentos bons pra gente viver intensamente, os ruins pra aprendizado. Sim. E é sempre um aprendizado que vem pra gente perceber, às vezes, as nossas qualidades, as nossas competências, que muitas vezes a gente passa a vida e não enxerga, tá sempre buscando ser melhor em algo. Sim. E passou tanta coisa e a gente já chegou num lugar tão maravilhoso, né? Imagina que a gente já tá aqui depois. A gente se encontrou a primeira vez num processo espiritual muito forte, muito maravilhoso. Que nesse processo, né, eu já vi tu como uma irmã, que eu já queria te abraçar muito, né? A gente não se conhecia. A gente não se conhecia. A gente trocou o quê? Acho que a palavra foi, quer um óleo essencial de lavanda? Foi isso, né, Fran? Foi isso no carro, ó. Eu lembro da Gabi com um laço bem maravilhoso na cabeça. E eu pensei, nossa, que mulher maravilhosa, bem feminina, com um laço na cabeça. E lá no momento do processo, vi ela como uma irmã, porque ela tava chorando muito, eu queria abraçar ela muito e pegar ela no colo e falar, não chora, não chora, e agora hoje a gente tá aqui. Sim. Nossa, então, mas a gente tem algo muito parecido. Eu tive um episódio que eu tive uma sepse, que foi uma infecção generalizada, por conta de uma infecção urinária. Não tratada? Que passou por uma pielonefrite, que é uma infecção nos rins. E essa infecção passou pro corpo todo e acabou se tornando uma infecção generalizada, né? Todos os órgãos, enfim. E no meio desse processo, eu peguei a infecção nos rins, daí uma pneumonia bacteriana, né? Por conta da bactéria que tomou o corpo inteiro e foi até pro coração, enfim, pro corpo inteiro. E depois, dentro do hospital, peguei Covid. Nossa, lá bem dentro. na época E aí, eles vieram me dizer que eu tinha feito uma tomografia. Na tomografia, tinha aparecido um nódulo no fígado. E a mesma coisa que aconteceu com você, aconteceu comigo. Eu assim, gente, tá, mas eu vou resolver. Vai ser resolvido. Então, tu ver, você ver, esse tá o problema. Tá aqui o negócio. Não, mas eu vou aos poucos resolvendo. Só que uma coisa que me salvou no hospital, a única coisa que eu conseguia fazer era respirar. Eu precisava respirar muito bem. Porque se eu respirasse um pouco rápido, a minha... Não é a frequência cardíaca, eu esqueci. Enfim, me fugiu. Caía. Batimento? Isso, caía e eu podia morrer. Eu tava com risco de vida, usei pra respirar, fui entubado a respirar, enfim. E o momento da virada de chave foi quando uma fisioterapeuta pulmonar veio fazer a fisioterapia em mim. E ela percebeu que o meu pulmão estava tomado por bactéria. Eu fui de 49 quilos para quase 70 de líquido no meu corpo. E ela fez a fisioterapia, eu respirei muito bem. Dela assim, nossa, mas como é que tu consegue respirar tão bem? Daí ela assim, tu faz alguma coisa? Deu assim, não, eu sou professora de yoga. Dela, tu é professora de yoga? Sim. Dela assim, então,
tu vai respirar igual tu respira no yoga o dia inteiro. Dali pra frente, eu melhorei em 4 dias. E eu fiquei 20 dias no hospital. E aí, eu melhorei. E eu saí dali como se nada tivesse acontecido, sem nenhuma sequela. E 2 dias depois eu voltei a dar aula. E o que o médico me falou, que o que me salvou foi a minha respiração. Então, por conta de eu respirar muito bem, através da prática do yoga, isso me salvou em algo que eu não poderia mais nem estar aqui. Muito bom. Então, é porque, e assim, e não é que na hora de ouvir as coisas a gente não vai sofrer e vai ficar com medo. Eu sofri. O medo, ele existe. Imagina um filho em casa. A única coisa que eu queria estar em casa, na minha cama, tomando meu cafezinho. Mas é focar naquilo que você sabe fazer. Você sabia respirar? Sim. Tinha certeza que ia dar certo? Exatamente. Essa positividade, né? Exatamente. E eu ouvia muito isso, escuto ainda, né? Nossa, como a tua energia é boa, a energia é pra cima e tal. Porque a vida já traz algumas dificuldades. Eu ainda acho que a minha vida é tão tranquila. Focar nas coisas boas. E é tão bom. Quando a gente conta a história, quando a gente olha para um lado positivo, é tão legal de falar, né? Quando a gente tenta contar a mesma história da sua vida, olhando só para os pontos negativos que aconteceram, para ver o que muda. Eu falo isso para os meus alunos. Imagine você acordar amanhã somente com o que você agradeceu hoje. Com o que você acordaria? E daí eles começam a ver o quanto a vida deles é maravilhosa. Né? Nossa vida é maravilhosa. E daí acontece uma coisinha pequena no meu dia. Meu micro-ondas estragou. Meu Deus. E aí eu vou focar naquilo ali. O Mercúrio tá retado. E daí o ser humano gosta de desculpa pra não fazer as coisas. Ele ama, ele se apega. Então, é sobre isso. E o yoga traz essa consciência e eu gosto... minha paixão é levar isso para as pessoas. Imagina se todo mundo que fosse fazer uma consulta nutricional praticasse yoga. Que maravilha que não seria. Gente, já vamos providenciar isso. Gente, vamos providenciar. Clientes da Gabriele Santini já vão aí. Vamos arrumar um acesso ao aplicativo. Isso aí, aplicativo. E quem não faz acompanhamento nutricional... Gente, porque é um caminho... Quando eu trabalho não tem como fugir. A nutrição hoje, né? Hoje meu foco de trabalho é mulher, né? São as mulheres. E a gente se conectou nesse propósito, né, Fran? A cura da mulher, a cura de tirar um pouco da... A mulher, ela tende a se comparar, a competir. A questão da estética, a questão da profissão, a questão da prosperidade, e enfim... E quando a gente entende o poder de uma mulher, o poder de uma força feminina, né, de uma energia feminina, você não quer se afastar das mulheres, você quer ajudar elas nesse caminho, a se conectar. E aí eu tava nesse processo que a gente teve, né, foi um processo bem difícil pra mim, esse que a Fran estava, quando a gente se conheceu. Tanto que no outro momento que a gente teve de se encontrar, após esse processo, né, num evento que você fez de yoga, lá em Tubarão, e eu fui, eu te encontrei e eu tinha feito um áudio, eu acabei não mandando, mas eu disse, eu sentia que alguém me abraçava, mas eu não sei quem que era, eu acho que era a Fran. E a Fran o tempo todo me falando, e eu tinha muita vontade de te abraçar. Olha, e ali foi uma conexão muito forte, muito né? forte. Porque nada é por acaso, então... a gente tem que se apegar nesses momentos, não naquilo que sai da nossa vida, não naquilo que a gente perde, né? Exatamente. Mas nessas oportunidades que vão surgindo. Então, gratidão por ter estado aqui. Eu tenho esse projeto já há um tempo. E eu acho que não é que faltava, mas complementou exatamente aquilo que era o que eu sonhava, né? E tá acontecendo. Sim, e complementou o meu sonho também de se conectar com mais e mais pessoas através do yoga, que esse é o, pra mim, é o que me move. Então é um prazer estar aqui, eu agradeço demais. Esse cheirinho é muito bom, né? É uma delícia, até a gente tem que agradecer os nossos amigos, as empresas parceiras, as marcas parceiras que estão aí junto com a gente, que o do Incenso é Gaia, né? É Essência de Gaia. Essência de Gaia, aqui de Balneário Camboriú. A Essência de Gaia, ela nos proporcionou o Buda lindo e maravilhoso, o nosso Buda Sutilmente. Gente, e vem direto da Indonésia. Indonésia é muito chique, gente. Eu tô muito chique hoje. Esse podcast com... A gente vai sair daqui e vai lá na loja, né, Fran, que ontem não deu tempo. Já vou lá na loja falar com a Fran, que é a dona ali, a proprietária. E os incensos são maravilhosos. E eles são dos elementos, né? A gente trouxe aqui o da água, do fogo. Hoje eu acendi pra gente o da água, que é o renascer.
Nossa, para esse perfeito. momento. Acredito que esse momento é um marco de um renascimento. É um renascimento que a gente já se conhece de outros momentos, de outras vidas. De outras vidas, eu acredito muito nisso. E um sonho, né, nunca morre. Se ele é verdadeiro, ele continua. E os planos, eles são bem-vindos. E Deus gosta que nós construímos planos, né? Então, eu estou aberta a esse novo projeto. Tenho certeza que o Sutilmente é só o primeiro de muitos. E que muita gente Muita gente legal vai ficar aqui nessa mesa com a gente, por aqui ainda. Porque essa é a intenção, né, do Sutilmente. Trazer pessoas reais, com vidas reais, contando a sua história e como a espiritualidade fez a diferença na história dessas pessoas e pode fazer para mais e mais pessoas, né? E tirar esse julgamento a respeito da espiritualidade, né? Tem um versículo, é Provérbios. No seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas Deus guia os seus passos. Então, é Provérbios 16:9, se eu não me engano. Então, tudo que é planejado com o coração, Deus vai lá e vai guiar os nossos passos. Não tem como, não tem erro. É só você... E é muito, né? Porque até foi tudo muito rápido, mas ao mesmo tempo encaixou. E a gente não teve um dia que dormiu preocupada, né, Fran? Não, foi muito tranquilo. Muito Ontem tranquilo. Fizemos uma jantinha bem gostosa. E tem uma outra empresa também, que é a GoMove, gente, dá licença, deixa eu pegar aqui, que ela mandou presentes aqui pra gente, que é da Gabi também. E a Chay, elas prepararam presentes pra nós aqui hoje, GoMove. Obrigada, GoMove. É lá em Tubarão? Lá em Tubarão. E elas vendem online? Vendem online também, tá? Show de bola. Eu posso trazer aqui pra Balneário roupas da GoMove sempre que eu vier gravar o podcast, já trago encomendas. Eu adorei, vou deixar aqui. E elas são maravilhosas. E elas simplesmente, Fran, você gostou disso? Onde eu tô, elas levam. Elas são umas queridas. Roupa fitness de qualidade, eu uso bastante. E o que me move é a conexão com as pessoas. E quando tem conexão, e quando eu cheguei lá, elas, meu Deus, tratam a gente super bem. As meninas queridas, com a energia lá em cima. Então vale muito a pena conhecer. Eu sou, né? E a gente tá aqui pra se ajudar, Exatamente. né? Pra ser essa troca, não é? E mulheres, né? E aí, igual lá no espaço da Fran. Então, ela também deixou um cupom, meninas. Exatamente. E meninos que estão assistindo. Sutil 10. Lá, a essência de Gaia, né? A essência de Gaia. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Sim, o endereço certinho com o cupom. Eu tenho um negócio assim. Pronto. Isso. E aí, por quê? Porque você, né, que ainda gosta desses assuntos, está em busca, né, não só da espiritualidade, mas pelo autoconhecimento, porque acima de tudo, a gente precisa se conhecer, a nossa história, como a gente sente. Isso influencia numa prática, isso influencia na minha alimentação, isso influencia nas escolhas nas pessoas que eu escolho me relacionar, né? Quando a gente se conhece, a gente sabe quem que eu vou aceitar no meu círculo, quem que vai me agregar energeticamente, emocionalmente, que comportamentos que eu aceito e que eu não aceito mais. E aprender com essas pessoas. Aprender. Então, a gente precisa, às vezes, desses momentos de reconexão, numa meditação, numa respiração, num dia que vai limpar a casa, quer dar um cheirinho de um incenso, de uma vela, de um óleo essencial. Então, isso as meninas têm lá, é linda a loja, né? Então, elas também nos receberam super bem, de portas abertas. Queridas, a Fran, ela é terapeuta, né? E pessoas do bem, né? Pessoas do bem que receberam a gente com o coração. E isso faz com que a gente crie ainda mais conexões. Isso aí. Então, nos próximos, vamos ter mais empresas aqui, né? Mais pessoas para divulgar, para nos ajudar nessa causa, nessa busca. Sim. E seguimos isso, juntas. Né? Seguimos juntas sutilmente. Sutilmente, agora acho que já deu pra entender um pouquinho mais quem é Gabi e quem é a Fran. Quem é a Fran. E, gente, vocês deixaram algumas perguntas, né? Quer responder uma, pelo menos? Eu nem sei quais são. Eu vou falar uma que foi um aluno muito especial, Maurício. Ele é um aluno do yoga. Ele perguntou o que foi mais desafiador aprender de forma sutilmente. Amor, nutrição, yoga... Eu tenho a minha resposta. Tá, vai primeiro então. Então, pra mim, de todas elas,
aprender de forma sutil é o amor. Porque o amor é algo que não se define. E a gente sempre busca, talvez, o amor em uma pessoa, em uma profissão, né? Mas, na verdade, é o amor à vida. E ter fé. Quando a gente tem fé, tudo flui. Porque a gente sabe que tem algo maior pela gente. Então, isso eu acredito que seja o amor. É algo maior que não tem definição e que está em todos os lugares. Assim como nossa fé, né? Eu acredito que... E é mais desafiador aprender isso. Eu compartilho essa resposta, porque só de te ouvir me veio muitas reflexões rápidas, assim, das conclusões que eu cheguei nesse processo de religião. Quando eu falei que tudo é a mesma coisa, é porque tudo é amor. Exatamente. Tudo é o amor, né? É um amor a Jesus, é um amor à família e principalmente um amor por ser quem você é. Porque aí tudo que nos move e que acontece na nossa vida, se dentro da gente existe esse amor, existe essa fé, acontece de forma sutil, né? Porque quando a gente quer alcançar, que nem você falou, eu busco amor no outro, eu quero um trabalho que vai me suprir naquela necessidade. Mas o que tá faltando é, às vezes, eu sou assim, eu sou massa pra caramba. Porque eu tinha essa dificuldade, as pessoas falam que eu sou meio briguenta e nananã. Não, eu sou uma pessoa que vou fazer de tudo pra ajudar o meu amigo, eu sou leal, eu sou honesta. Então é a gente que tem que se apegar nas nossas pontos fortes, porque ninguém é perfeito. E tendo isso, você vive mais sutil com você mesmo. A gratidão pela vida é o amor, né? Pelos pais. Pelos pais, pela nossa ancestralidade. Como eles são, né? Porque eles nos deram a vida, a gente tá aqui por causa deles. E é o maior presente. Então a gente exige muito dos nossos pais quando a gente é menos maduro. E quando a gente entende que o maior presente que a vida já foi dado, basta. É isso. Obrigada, gratidão. Fran. E até mais, gente. Assistam. Até mais, namastê. Esse foi o primeiro episódio, Sutilmente Podcast. Comenta aqui pra gente se você gostou, quem você gostaria de ver aqui. E siga nossas redes sociais lá no Instagram, canal do YouTube e a nossa playlist no Spotify. Em breve, novidades.